Bom, nesse primeiro vídeo, nós vamos entender o que é a biogeografia e como ela se desenvolveu como uma ciência ao longo do tempo. De maneira geral, nós podemos definir a biogeografia como a ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos e as suas causas. Ou seja, ela estuda a distribuição dos seres vivos no espaço e no tempo, tentando reconhecer padrões de distribuição e fornecer hipóteses sobre os processos que causariam esses padrões. E a biogeografia é uma das disciplinas mais complexas dentro das ciências biológicas, porque além de depender de informações sistemáticas e evolutivas, ela muitas vezes requer evidências de outras áreas de pesquisa, como a paleontologia, a geologia, a geografia, entre muitas outras. E devido a essa complexidade, a biogeografia experimentou diferentes enfoques ao longo da sua história e pode ter significados diferentes para os diversos pesquisadores, cada um em sua área. Então, algumas questões básicas que podem ser respondidas por meio da biogeografia incluem: como um táxon ficou confinado à sua atual distribuição? Ou o que permite ao táxon viver onde ele vive e o que impede esse táxon de colonizar outras áreas? Como eventos históricos moldaram a distribuição dos diferentes táxons pelo planeta? Ou ainda, por que a biota de determinadas regiões ou as comunidades de determinadas regiões são mais diversas do que em outras regiões? E essas perguntas não são exatamente recentes. Os primeiros questionamentos sobre a origem e distribuição dos seres vivos datam de muitos séculos atrás, quando os pensamentos ainda eram embasados principalmente em explicações religiosas e não tinham qualquer fundamento científico. Alguns, por exemplo, aparecem já no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, que traz algumas das primeiras ideias de centro de origem e dispersão, que, como nós vamos ver nos próximos vídeos, formam as bases para uma das primeiras escolas formais em biogeografia. Um exemplo é o mito do Jardim do Éden. Após Adão e Eva experimentarem o pecado, eles, os animais, as plantas, todos teriam se dispersado e colonizado outras áreas. E, mais explícito ainda, é o mito da Arca de Noé. Após o dilúvio, o homem e todos os animais e plantas salvos por ele dentro dessa arca teriam colonizado o restante do mundo. Esses eventos bíblicos representariam, então, algumas situações de concentração e dispersão de espécies pelo mundo, o que revela uma tentativa muito antiga de explicar os padrões de ocorrência espacial das espécies, e isso está relacionado intimamente com a temática da biogeografia. Porém, à medida que mais naturalistas exploravam o mundo, começava a ficar claro que era necessário padronizar um esquema de classificação. Além de começar a ficar óbvio que haviam muitas espécies, por exemplo, para ser colocadas dentro da Arca de Noé. Ou seja, outras explicações que não religiosas começavam a se fazer necessárias. No século XVIII, um personagem muito importante em outras áreas da biologia também foi fundamental para o desenvolvimento da biogeografia. O Linnaeus, como vocês viram nas aulas anteriores, acreditava que fazia parte da sua função organizar e catalogar toda a criação divina. E ele foi o idealizador do sistema de classificação biológica que nós usamos até hoje, que usa a nomenclatura binomial. Então, além de criar esse sistema e a nomenclatura binomial, ele também se dedicou a buscar uma explicação para a origem e distribuição das diferentes formas de vida ao redor do mundo. Como a maioria dos seus contemporâneos, o Linneu acreditava que a Terra e as espécies eram imutáveis, ele era fixista. Sendo assim, a pergunta era: como que essas espécies poderiam ter se espalhado a partir de um único local e se tornado perfeitamente adaptadas a todos os diferentes ambientes? Para responder essa pergunta, o Linnaeus teria se baseado em crenças bíblicas para hipotetizar que todas as formas de vida haviam surgido no que ele chamou de montanha paradisíaca. Ou seja, ele tinha uma ideia de que havia um centro inicial de origem de todas as espécies e, em um determinado momento, essas espécies teriam se dispersado pelo restante do mundo. Então, de acordo com a explicação proposta por Linnaeus, cada espécie estaria adaptada a determinada condição climática nessa montanha e, após a sua dispersão, essas espécies habitariam regiões com condições similares ao longo do planeta, ao redor do planeta. Ainda no século XVIII, e com o início de descrições cada vez mais detalhadas sobre a distribuição dos seres vivos, os naturalistas começaram a se indagar sobre a veracidade dessas ideias criacionistas
e começaram a buscar explicações para entender, de fato, o que gerava esses padrões em diferentes regiões da Terra. Um exemplo é o Georges-Louis Leclerc, ou o Conde de Buffon, que, diferente do Linnaeus, acreditava que as espécies se transformavam ao longo do tempo, ou seja, ele era do grupo de naturalistas chamados transformacionistas daquela época, e ele via alguns problemas na explicação de Linnaeus. Por exemplo, ele percebeu que diferentes regiões do planeta, mesmo aquela com condições ambientais e climáticas similares, eram habitadas por espécies completamente distintas. Então, essa observação permitiu a formulação do primeiro princípio biogeográfico, que ficou conhecido como Lei de Buffon. A Lei de Buffon postulava que em diferentes regiões da Terra, apesar de compartilharem determinadas características, essas regiões seriam habitadas por diferentes espécies de plantas e de animais. Outro problema que ele via na explicação do Linnaeus é que as espécies teriam que atravessar diversas áreas inóspitas para colonizar os ambientes aos quais elas estariam adaptadas a partir daquela montanha paradisíaca, o que, na verdade, deveria funcionar como barreiras a essas dispersões. Então, para o Conde de Buffon, a origem dos seres vivos deveria ter corrido próximo ao Polo Norte e, a partir do Polo Norte, durante um período em que as condições ambientais eram mais homogêneas entre as regiões do planeta, as espécies teriam se dispersado tanto para o Novo Mundo como para o Velho Mundo, e assim colonizando todas as regiões do globo. E ao longo desse processo de dispersão, as espécies poderiam se modificar quanto mais distantes elas ficavam do seu centro de origem, ou seja, elas poderiam melhorar ou degenerar durante esse processo de dispersão. Então, essa hipótese, por mais que estivesse incorreta, ela trazia dois elementos super importantes para a biogeografia moderna, que são as ideias de que tanto o clima como as espécies mudam ao longo do tempo. E nesse período, muitos outros naturalistas começaram a se interessar por essas questões. A princípio, muitos trabalhos focavam na documentação das distribuições dos organismos, o que nós podemos chamar de biogeografia descritiva, e que levou ao reconhecimento das regiões fito- e zoogeográficas do mundo. Então, as bases teóricas desse tipo de estudo eram reconhecer e descrever os padrões de distribuição de táxons restritos a determinados locais. Paralelamente, se desenvolveu o que nós chamamos de biogeografia interpretativa, que procurava não só descrever os padrões, mas também sintetizar todo esse conhecimento buscando hipóteses explicativas e previsões sobre essas distribuições. Dentro do que nós chamamos de biogeografia descritiva, nós podemos citar o trabalho do ornitólogo Philip Sclater. Com base em informações obtidas de distribuição de aves, o Sclater dividiu o mundo em 6 regiões: a região neártica e a neotropical, no Novo Mundo, e as regiões paleártica, etiópica, índica e australiana, no Velho Mundo. Esse diagrama, criado por ele, também mostra que ele estimou a densidade de cada região, sendo a região neotropical a mais densa em número de espécies, com cerca de uma espécie a cada mais ou menos 2.400 milhas quadradas. E, mais ou menos nessa mesma época, o Wallace, que ficou conhecido por elaborar a teoria da evolução por seleção natural junto com o Darwin, estendeu essas observações sobre padrão de distribuição não apenas para aves, mas para vertebrados em geral. E ele apresentou um mapa ligeiramente modificado em relação ao do Sclater, que se tornou posteriormente muito difundido e é usado até hoje em biogeografia. O Wallace subdividiu cada uma das 6 regiões de Sclater em 4 sub-regiões, totalizando então 24 regiões zoogeográficas, e esses padrões de distribuições de táxons permitiram então uma regionalização completa das biotas do mundo. Além disso, o Wallace foi importante porque ele documentou e interpretou todos os conceitos dessa área sob um contexto evolutivo. E ele sintetizou todas as ideias daquela época numa série de princípios básicos que são aplicados até hoje nos estudos biogeográficos. Então, alguns padrões básicos começaram a ser observados por esses primeiros biogeógrafos. Primeiro,
alguns táxons eram restritos a áreas particulares. E hoje nós conhecemos esses táxons como táxons endêmicos. Esse termo foi criado por De Candolle em 1820, que foi outro importante biogeógrafo, que a gente vai falar daqui a pouco. E ele dizia que táxon é endêmico de uma área se ele vive ali e em nenhuma outra área do planeta. Como, por exemplo, o mico-leão dourado, que só é encontrado em florestas da porção central da Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do planeta. Ou uma espécie que seja endêmica da Amazônia ou da região neotropical, e por aí vai. Outro padrão observado não tão frequentemente quanto táxons endêmicos, mas também observado para vários organismos, é o padrão de distribuição ampla por todo o planeta. E esses táxons são conhecidos como táxons cosmopolitas. Então, táxons cosmopolitas são menos frequentes que os restritos a uma determinada região, mas nós temos diversos exemplos, como a orca, as baleias orca, que são encontradas em praticamente todos os oceanos do mundo, as baratas, que são encontradas em todas as casas do planeta, e também algumas espécies de pombos, alguns ratos, enfim, alguns tipos de organismos. Outro padrão frequentemente observado é o de táxons que são aparentados e que vivem em regiões substancialmente separadas, ou seja, eles são ausentes em espaços intermediários. E para esse tipo de distribuição, a gente chama distribuição disjunta, como, por exemplo, essa espécie de ave aqui que existe na porção sul da Mata Atlântica, na Amazônia e nas florestas úmidas da América Central, não existindo representantes nas regiões intermediárias. Paralelamente, alguns biogeógrafos buscavam não só descrever esses padrões espaciais em larga escala, mas também entender alguns processos na escala local. Então, no início do século XIX, o naturalista alemão Alexander von Humboldt trabalhou coletando e analisando plantas no vulcão Chimborazo, no Equador. Ele dividiu o vulcão em faixas altitudinais e identificou plantas presentes em cada uma dessas faixas. Então, como resultado desse levantamento, ele concluiu que existia uma sucessão altitudinal e que a riqueza das espécies de plantas diminuía conforme se aumentava a altitude ao longo do vulcão, né? Ao longo da trilha que ele fez no vulcão. Então, cada zona resultante do mapeamento do Humboldt foi denominada zona fisionômica e esse método analítico ficou conhecido como aritmética botânica. Ou seja, ele percebeu que as condições ambientais em diferentes altitudes determinavam diferentes composições florísticas. Então, havia uma explicação ecológica para os padrões de distribuição observados. Em 1820, outro importante botânico da época, o suíço De Candolle, aplicou a aritmética botânica do Humboldt para estudar a flora da França. Então, além de ter sido o criador do termo espécie endêmica, como a gente viu, ele procurou responder a duas questões básicas em relação à distribuição das espécies. Primeiro, por que uma determinada espécie cresce e vive em um determinado local? Então, para ele, isso estaria relacionado a fatores locais, como temperatura, tipo de solo, incidência de luz, disponibilidade de água ou até mesmo interações com outras espécies que vivem naquele local. Ele chamou esse tipo de análise de estudo das estações, que seria o equivalente hoje ao que a gente chama de habitat, ou topografia botânica de um determinado local. E esses fatores citados por De Candolle se referem à ecologia das espécies, como a gente pode perceber, mas esse termo só seria criado alguns anos mais tarde. Então, o estudo das estações é denominado atualmente biogeografia ecológica. Além disso, o De Candolle se perguntava por que uma determinada espécie aparece num determinado local. Para o De Candolle, para respondermos a essas questões, nós precisaríamos investigar a história de cada região, considerando os aspectos geológicos e geográficos. E ele considerou que, em muitos casos, as causas responsáveis pelas distribuições distintas já teriam deixado de atuar. Então, ele chamou esse tipo de análise de estudo das habitações.
e habitações seriam as regiões mais em larga escala, ou geografia botânica. E atualmente nós chamamos essa área, dentro da biogeografia, de biogeografia histórica. Então, o De Candolle foi o primeiro a fazer essa divisão clássica da biogeografia em duas escolas, biogeografia ecológica e biogeografia histórica. É preciso ressaltar que essa divisão é artificial, ela é simplesmente uma divisão didática e, obviamente, ela esconde, né? Ela mascara a complexidade toda dessa disciplina. Mas, de maneira geral, a gente pode compreender essas duas escolas, diferenciar essas duas escolas da seguinte forma. A biogeografia ecológica considera as espécies no espaço e os fatores que influenciam esse espaço e, logicamente, as espécies que nele habitam, em um determinado instante. Em outras palavras, a biogeografia ecológica analisa padrões no presente ou em escala temporal muito curta, buscando relacionar os padrões de distribuição a fatores como topografia, latitude, clima, tipo de solo, interações ecológicas como taxa de predação, competição, etc. E assim entender como todos esses fatores afetam a distribuição atual dos organismos em seus ambientes. É o que a gente percebe, por exemplo, quando a gente analisa um mapa de distribuição de biomas como esse aqui. Em que a gente considera as adaptações das diferentes espécies ao meio em que elas vivem, e não as afinidades de parentesco entre elas ou a história evolutiva por trás desse padrão que a gente observa. Então, nesse tipo de análise, nós podemos observar que regiões distantes, mas com climas semelhantes, apresentam biomas semelhantes, como, por exemplo, as florestas tropicais úmidas que ocorrem em diferentes continentes ao longo do planeta. Então, é o objetivo da biogeografia ecológica determinar quais elementos estão envolvidos nesse padrão e como todos esses fatores interagem para que as espécies estejam ocorrendo nesses locais. Já a biogeografia histórica, que é o foco principal aqui da nossa disciplina, e vai ser tratada em muito mais detalhes nessa aula e na próxima, ela se preocupa em analisar padrões nas escalas espacial e temporal. Então, diferente da biogeografia ecológica, que procura entender a distribuição de diferentes formas de vida no espaço no momento presente ou num determinado instante, e diferente também da sistemática evolutiva, que tenta reconstruir as relações de parentesco entre táxons no passado, sem se preocupar diretamente com a distribuição dos mesmos, a biogeografia histórica une todos esses elementos. Então, o principal interesse dessa abordagem é inferir processos históricos que ocorrem por longos períodos de tempo e entender como todos esses processos são responsáveis pelos padrões biogeográficos atuais. E ao longo das décadas, assim como aconteceu na sistemática, as ideias por trás da biogeografia histórica foram mudando. E isso não apenas devido a avanços na biologia comparada, né, avanços metodológicos, como o desenvolvimento de métodos em sistemática e em outras áreas da biologia, mas também por influência de alguns fatores externos, como, por exemplo, estimativas mais precisas da idade da Terra, a noção de que o clima e a geologia mudaram ao longo do tempo, o incremento das ideias darwinistas para explicar a evolução das espécies e vários outros fatores. Então, nos próximos módulos dessa aula e também na aula que vem, nós vamos ver muito superficialmente algumas das premissas teóricas e métodos de algumas das principais escolas em biogeografia histórica que surgiram ao longo da história, ao longo do tempo. Hoje a gente vai ver um pouquinho da biogeografia histórica evolutiva ou escola evolutiva, a escola filogenética e a escola em biogeografia histórica que ficou conhecida como panbiogeografia.